24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Amém. Marca a sua Bíblia onde ela está parada. Levanta ela assim para o alto, mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular e for usá-lo para ler a Bíblia, pode levantá-lo também. Se você tiver sem nada para ler a palavra hoje, pega carona no irmão que está aí do seu lado e vamos juntos declarar o nosso amor pela Bíblia. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos, Pai, pois nessa noite a sua graça e a sua misericórdia, ela nos encontra. Nós te louvamos, Pai, porque sobre todas as coisas nós temos sido mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite a minha oração, Pai, é que apesar de toda a minha humanidade aqui em cima desse altar, o Senhor possa nos levar a um caminho para entender da sua palavra e responder à sua palavra com a nossa vida, com o nosso coração, Jesus. Nós te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Hoje, para você dar glória a Deus não paga, tá? Você pode dar glória a Deus que é de graça, enquanto nós estivermos lendo. Você pode ficar despreocupado, que eu vou amar se você fazer isso. Mas é que a gente vai ler um texto muito forte. Se você quiser ir chorando e lendo, você pode ir chorando e lendo. Vamos juntos? Olha o que diz lá o texto. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos.
Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Você pode se assentar e deixa eu te falar uma coisa bem alto: Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele é vivo. A melhor notícia que o mundo já recebeu, ela veio de um túmulo vazio. A melhor notícia que os jornais poderiam noticiar em todas as eras e em todas as gerações é que aquele que foi morto, crucificado, aquele que foi colocado uma coroa de espinho, cuspido, que deram vinagre, que foi traído pelos seus discípulos, pela multidão, que foi abandonado, que passou por uma cruz com outros 2 ladrões, que passou humilhação, que teve uma lança furada ao seu lado, aquele que passou por todo o peso do pecado, que se distanciou do Pai. Nada disso fez mais sentido quando aquela tumba foi aberta e viram que ele era o Filho de Deus. Todos os sofrimentos leves e momentâneos foram enganados. A morte era a rainha de todas as dores, a morte era a rainha de todos os sofrimentos, mas Cristo chegou diante da morte e disse: dai-me aqui a sua coroa, porque chegou aqui o Rei de todos os reis. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, a tumba não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, porque Ele era o Filho de Deus. Você está comigo aqui? E tem um versículo aqui que ele aparece, que ele mexe com todas as minhas emoções, que é o versículo 5, que aqueles homens com roupas resplandecentes, que nós entendemos que eram anjos, no versículo 5 diz assim: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, esses anjos disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmãos, quando eu lia esse versículo, eu te confesso que no momento que eu li esse versículo, eu gosto de ficar assim, lendo e relendo a palavra. Quando eu programo lá na esteira, eu ponho assim o meu celular e eu começo a ler os versículos da Bíblia que nós vamos pregar, e eu fui lendo a história e caminhando, e lendo a história e caminhando. Quando eu cheguei nessa parte: porque procuras entre os mortos aquele que vive? A esteira deu até um tranco assim, meu Deus, que mensagem é essa? E naquela hora o Senhor começou a trabalhar no meu coração sobre essa frase: por que nós procuramos entre os mortos aquele que vive? Por que nós insistimos em ir para os mortos, enquanto o nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou? E talvez você não entenda o que eu estou falando, mas quando aquela tumba foi aberta e ao terceiro dia Cristo ressuscitou, todos os sofrimentos que nós estamos falando que Cristo passou nesses 2 meses, no capítulo 22 e 23 de Lucas, todos eles eram apenas uma sombra de um passado que foi e que nunca mais ia voltar. E a notícia nova é que ele não estava mais naquele passado das dores. Ele não estava mais no passado das humilhações, ele não estava mais no passado das coisas ruins que antecederam até o seu ressuscitar. Tudo aquilo era passado, e agora ele não era mais o Cristo crucificado, ele era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que há de vir. Só que por que nós procuramos entre os mortos aquele que vive? Deixa eu ser um pouco mais claro com você nessa noite. Por que nós insistimos em procurar no meio da morte do nosso passado, enquanto nós deveríamos estar olhando para o presente do nosso futuro, que ainda vive? Você está comigo aqui?
Por que que nós estamos voltando no passado e procurando no meio do cemitério das nossas emoções, aquela tumba que ainda está vazia, do tempo da depressão, do tempo da humilhação, do tempo da escassez, e nós estamos olhando para ela, e como essas senhoras, levando óleo aromático, para ver se a gente consegue lavar, banhar as nossas dores, passar remédio nelas, deixar a nossa dor cheirosinha. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Por que voltar ao nosso passado enquanto o nosso presente é com Cristo e Ele já ressuscitou das nossas dores? Por que nós insistimos em procurar no meio de todas as nossas tristezas e vazios existenciais, procurando uma forma de adoração, se o tempo da morte ele já passou, meu irmão? Nós estamos vivendo em um tempo de vida em Cristo. Eu não sei o que você fazia antes de Cristo chegar na sua vida, eu não sei qual foi a sua história antes de você conhecer a Cristo, eu não conheço o seu passado, eu não sei do seu presente, eu não sei dos pecados que você cometeu lá atrás, mas me interessa saber uma coisa: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Porque procuras entre os mortos aquele que vive. Tem muita gente voltando no passado e querendo dizer assim: Deus, aquilo que um dia o Senhor moveu no passado, traz para a minha vida no presente. Senhor, aquelas coisas maravilhosas que aconteceram no meu passado, traz de novo para o meu presente. Aquelas coisas que se foram, aquela unção passada que eu tive, o tempo que se passou, as pessoas que passaram na minha vida no passado, ai Deus, tira elas do meu passado e põe no meu presente. Porque procuras entre os mortos enquanto Ele deseja trazer vida. Deixa eu declarar algo para você nessa noite, meu irmão, e talvez isso sirva muito para você. As coisas que Deus queria tirar do seu passado e pôs no seu presente, Ele já fez, e se Ele não tirou de lá ainda, Ele não vai tirar mais. Para de pensar no passado, é hora da gente voltar os nossos olhos para aquele que está construindo um tempo presente e futuro melhor para nós. Você está comigo aqui? As coisas velhas não vão mudar a realidade do nosso presente. Elas foram boas pelo tempo que elas duraram, elas foram importantes para o seu crescimento, para a sua edificação, para a sua construção como servo, como serva de Deus. Mas não é porque o passado aconteceu que nós vamos ter que ficar embalsamando esse passado. Porque procuras entre os mortos aquele que vive. Aquele que vive e traz um tempo presente de vida a cada um de nós. Você está comigo aqui? E se nós insistirmos em voltar para o passado, nós nunca iremos viver a realidade das coisas novas que Deus tem para nós. Se Cristo ressuscitou, Ele mudou de fase. E se Cristo está mudando de fase, eu também vou mudar de fase. Acabou, vida nova. Toda a humilhação que Jesus sofreu se foi quando cada um dos seus discípulos viram aquela tumba vazia. E esse texto, nesses poucos versículos que lemos, eles têm tanta coisa a nos ensinar sobre Jesus e sobre deixar que os mortos enterrem os mortos e que esse tempo novo, de vida nova em Cristo comece conosco. É tanta coisa boa que Deus tem para nós, mas nós vamos precisar entender que Ele ressuscitou e tem uma fase nova para nós ressuscitarmos com Cristo também. Você está comigo aqui? A história você já conhece, a história que Ele ressuscitou você já sabe, mas o que nós podemos aprender com o fato de Cristo ter ressuscitado? Os versículos do 4 ao 8, eles começam dizendo assim: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E olha essa palavra aqui de novo: lembrem-se do que Ele falou para vocês
estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E olha o versículo 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, os anjos em 4 versículos dizem para elas 2 vezes lembrarem de uma só coisa: lembrem-se das palavras de Jesus. Vocês estão aqui procurando mortos enquanto ele vive? Lembram-se da palavra dele? Ele disse que ele ia voltar, e ele voltou mesmo. Lembrem-se que lá na Galileia, enquanto vocês estavam lá, ele disse que ressuscitou. Lembrem-se disso. E o versículo 8 diz: e então elas se lembraram das palavras de Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim, irmã. Quando nós estamos no olho do furacão, quando as coisas estão indo e o nosso barco assim está numa maré horrível, é extremamente difícil lembrar das palavras de Jesus. Sim ou não? É doloroso e é impossível nós olharmos no meio de todos os nossos problemas e a gente virar. É muito difícil, você é muito crente se você fizer isso, quando no meio de toda uma confusão, no meio de um monte de problema, você fala: não, deixa eu procurar um versículo da Bíblia aqui que pode embasar o que está passando comigo. Normalmente a gente chora, normalmente a gente se entristece, normalmente a gente quer ficar no nosso canto, a gente prefere talvez ficar sozinho, ou só com a nossa esposa, ou só com os nossos pais, com quem a gente ama, sofrendo e orando, dizendo: Deus, por quê que o Senhor me colocou aqui, por que essa situação? A gente vai indagando, muitas vezes a gente blasfema contra Deus, porque tem uma ferida aberta dentro de nós. Mas aqueles anjos não viram para elas e falam assim: vão anunciando o Evangelho aí, vão fazendo as coisas para Jesus aí, vocês agora têm poder de ver anjos, vocês estão vendo anjos, agora vocês têm todo o poder do universo, vão. Não, o que aquelas mulheres precisavam era de uma coisa: se lembrar das palavras que Jesus já tinha dado a elas. E deixa eu te dizer algo nessa noite. Lembre-se das palavras que Cristo já disse a você no passado. Lembre-se das promessas que Cristo já fez para você no passado. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e... Gente, cadê os crentes dessa igreja, pelo amor de Deus? Cristo é o mesmo ontem, hoje e... eternamente. Se Cristo não mudou, bate no peito assim: foi você que mudou. As palavras dele continuam a mesma. O Deus que prometeu que você ia fazer grandes coisas para ele continua os mesmos. A promessa não morreu, a promessa continua aí dentro de você, as palavras de Cristo continuam aí dentro de você, mas muitas vezes o problema, aliás, todas as vezes, o problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema está em nós que esquecemos que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele falou que ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Ele falou que ia vencer a morte, e Ele venceu a morte. Se Ele te deu uma promessa nas suas mãos, é porque Ele vai cumprir essa promessa. Mas por favor, não desista das promessas de Jesus. E deixa eu te falar uma outra coisa: Cristo é perito em saber aqueles que estão de olho nos presentes dEle e aqueles que estão de olho na presença dEle. Talvez Deus ainda não cumpriu a promessa que Ele fez a você, porque Ele está vendo que os seus olhos estão mais fitos no presente do que na presença dEle. Lembre-se das promessas de Deus. É como se no meu coração eu sentisse paz, olhando e lembrando das promessas que um dia escutaram dos seus filhos. Olha, o seu filho vai ser um homem de Deus, a sua filha vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus.
Há uma promessa sobre a vida da sua família. Os seus descendentes serão uma família de Deus, uma família do altar. Seus filhos ainda não morreram. Ainda existe uma promessa de Jesus para você, meu irmão, para você, meu irmão. Quantas pessoas têm um ministério maravilhoso, mas se esqueceram da promessa dos primeiros dias do Senhor. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Mas essa história ela ainda continua. Se nós olharmos para o versículo 9, o versículo 9 continua dizendo assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Irmãos, aquelas mulheres, elas estão indo em direção à sepultura de Cristo, com um desejo de ir lá e embalsamar o corpo de Cristo, de dar honra e dignidade a Cristo, depois de tudo que Cristo tinha feito na vida delas. De repente elas chegam no meio dessa história e elas percebem que a tumba está vazia. Elas estão olhando 2 anjos e os anjos despertam a memória nelas. Olha, ele já não está aqui mais, ele ressuscitou. Lembra das palavras? O texto diz no versículo 8 que elas se lembram. E o que elas fazem? Elas viram e voltam para o caminho e elas vão atrás dos discípulos de Jesus. E elas topam lá com eles, e elas começam a falar: olha, a gente viu 2 anjos ali na sepultura, a sepultura estava aberta, e os anjos nos lembraram que Cristo falou que ia ressuscitar, e a gente foi lá e deu uma olhadinha na sepultura, a sepultura está vazia, Cristo ressuscitou mesmo, vamos lá. Você consegue imaginar alguém te falando que viu 2 anjos, uma sepultura aberta, e que um morto tinha acabado de ressuscitar depois de 3 dias? Eu também duvidaria. E o texto diz, conforme nós acabamos de ler, que os discípulos começam a escutar a Maria Madalena, a Joana, a Maria, mãe de Tiago, e eles começam a dizer assim, o texto diz, e eles começaram a ouvir essas palavras, como se essas palavras fossem um grande delírio. Só que os grandes teólogos, eles traduzem essa palavra e eles ensinam algo muito interessante, que essa palavra delírio que aparece no texto, lá no original, ela não é só uma palavra para deixar o texto mais poético, mais bonito, não. É porque essa mesma palavra com sinônimo de delírio, ela era usada pelos médicos quando uma pessoa entrava num estado de febre e ela começava a ver algumas variações e ela começava a ficar assim, esquisita e não falando coisa com coisa. Só que o segundo sentido dessa palavra era para aquele que via o delírio do outro e sentia uma dor por talvez já ter passado por esse delírio também. Você está comigo aqui? É como se você visse uma criança que arrancou o dedão do pé jogando bola e você lembra que um dia você passou por isso e você sabe essa dor. Como alguém que um dia martelou o dedo e perdeu a unha e aí você vê outra pessoa a mesma coisa e você fala assim: nossa, eu sei o que essa dor significa, coitados. E eu quero te lembrar que Lucas, que é quem está escrevendo esse texto, a maioria dos teólogos vão dizer que ele é médico, então ele está aplicando a palavra certa no tempo certo. E por que ele está dizendo isso dos discípulos? Porque os discípulos estavam olhando para as mulheres e lembrando que um dia, quando eles andavam com Jesus, eles viram um morto ressuscitar depois de 4 dias, chamado Lázaro, e o coração queimou. Só que eles olhavam para elas e falavam assim: não acredito que elas estão tão emocionadas, mas a gente sabe que ele morreu e ele não vai voltar mais.
Você consegue entender essa dor? É uma dor de alguém que já esteve num lugar e não consegue mais acreditar que é possível voltar a experimentar esse lugar. Olha, eu sou crente velho de igreja, eu não tenho outro exemplo melhor para você entender o que Pedro estava querendo dizer. Você conhece aquelas pessoas que um dia foram extremamente ativas na igreja, enérgicas na igreja, trabalhavam para Deus muito, 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 e a gente olhava e a gente admirava. Mas alguma coisa aconteceu, essas pessoas se decepcionaram e elas foram se afastando no meio do caminho. E hoje, quando você fala de igreja para elas, é como se elas estivessem vendo em você um delírio, coitado. Eu já estive nesse lugar que você está, eu sei que isso aí vai passar. Eu já estive nessa emoção que você teve, sabe? Isso aí, vai por mim, um dia você vai se decepcionar lá. Você acha que a sua igreja é diferente, mas não é não. Espera que isso aí vai passar. Os discípulos estão olhando para aquelas mulheres com esse mesmo pensamento. A gente já esteve lá, a gente sabe que esse momento que vocês estão vendo aí, talvez seja muito legal, mas vocês só viram um anjo. Aquele tempo com Jesus não vai voltar mais. Só que olha aqui para mim. Enquanto eles estavam delirando, olhando e achando que as mulheres estavam delirando, Cristo ressuscitou de verdade. Meu irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Não deixe que as decepções, feridas que você teve no passado te impeçam de enxergar um tempo presente onde Cristo é vida. Meu irmão, deixa eu falar em outras palavras para você. Não é porque deu errado lá que vai dar errado aqui, amém? Há um tempo novo, Cristo está aqui, Ele está fazendo coisas novas. Talvez você está como os discípulos, olhando, falando assim: nunca mais eu quero saber de igreja, nunca mais eu quero olhar para isso. Mas deixa eu te contar uma história. Nós não estamos delirando, nós estamos vivendo um tempo de avivamento, de coisas novas e de poder de Deus. E se você acreditar por 2 segundos que seja, a sua vida vai experimentar desse mesmo avivamento. E não é delírio, é fé. O nome disso é fé que coisas novas estão acontecendo, fé. Mas se a gente começar a achar que todo mundo está delirando, que todo mundo teve decepções, que todo mundo vai ser decepcionado, daqui a pouco nós vamos largar a nossa fé de lado e vamos começar a ser céticos. Só que céticos não conseguem entender que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e que a igreja tem problema, mas Cristo não tem problema. Nós somos servos. Cristo não é um delírio e a igreja dele também não é. Amém. E nós vemos essa história terminando assim. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixou-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Irmãos, vocês não querem deixar para mexer depois? Amém, amém. Amém. Deu certo? Deu, Rafão? Deu? Irmãos, presta atenção. Agora, Pedro, por um segundo, ele deixa de acreditar que aquilo é um delírio e agora ele resolve conferir a história. E ele levanta e ele vai para o túmulo em um momento de 2 segundos de fé, e ele sai correndo, e ele chega diante do sepulcro, ele vai lá para dentro, e a história, desse fragmento da história, termina dizendo assim, e ele chegou lá, e ele viu os lençóis de linho, e ele virou para casa, e ele foi embora, estarrecido, com os olhos esbugalhados, e crendo que Jesus ressuscitou. E a pergunta que eu me fiz foi: por que meia dúzia de panos dobrados fizeram com que Pedro
mudasse de opinião depois de ver aquilo. E eu fui estudar e eu entendi uma coisa que me surpreendeu. Lucas, ele não é judeu, esse autor que nós estamos lendo. Ele era se eu salvo engano, grego, que se converteu ao cristianismo e estava tentando fazer um relato para um amigo, para que esse amigo que pagou ele para fazer essa pesquisa, acreditasse em Deus, por tudo que ele havia feito os relatos. E como sendo um não-judeu, ele não entendia os costumes judaicos. Mas tem um outro apóstolo chamado João, que esse sim era judeu, e ele contou essa mesma história, e ele acrescentou um detalhe. Eu queria pedir que os nossos irmãos ali colocassem na projeção para nós, o livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 6. É a mesma história, porém ele adiciona um detalhe. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então um outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. João dá um pouco mais de detalhe. Ele diz que o próprio João está indo atrás de Pedro no caminho, e de repente os dois chegam lá, um vê primeiro, o outro vê depois, que os lenços que enrolavam o corpo de Jesus estavam todos jogados em um canto, mas de repente eles olham e tem um outro pedaço de pano que foi envolvido sobre a cabeça de Jesus, e esse encontrava-se dobrado em um lugar extremamente organizado, e os dois olham para aquilo e ficam fascinados. E de repente a gente fala assim, e acontece, existem duas histórias, mas eu vou te contar a verdadeira, que os judeus, quando eles iam enterrar alguém, eles podiam colocar algum objeto que fosse um objeto que eles entendiam que representava aquela pessoa. E Jesus, ele toda a vida para aqueles discípulos, ele foi mestre, e todo mestre judeu, todo professor de vida judeu, ele usava um talite, que era aquele paninho que de vez em quando umas pessoas aparecem por aí usando, que é branquinho com uma fita aqui, você já viu? Você não precisa usar aquilo hoje, tá? Por favor, não faça isso. É para os judeus, você não é judeu não. Mas todo judeu usava aquilo, e colocaram provavelmente um daquele em Jesus, porque o texto diz que o lenço que envolvia a cabeça de Jesus foi o lenço que acharam dobrado. Agora olha que coisa mais interessante. Quando um judeu ele ia orar e falar com o Senhor, ele colocava o seu talite no seu corpo e ele se dobrava para orar. Se de repente alguém chamasse ele na porta e ele precisasse sair de repente e ele fosse continuar a oração dele, ele só tirava o talite, jogava no lugar que ele dormia, ia embora, falava com a pessoa e depois ele voltava. Mas se por acaso o seu talite estivesse dobrado, isso significava que ele estava saindo e ele ia resolver algumas coisas, mas já já ele estava voltando. E agora eu quero te voltar de novo na história. Estava tudo bagunçado no meio do túmulo, tinha uns lenços para todo lado, linho para todo lado, todo aquele embalsamento tipo da múmia do Egito que a gente está acostumado a ver, tudo aquilo Cristo tirou, mas o seu talite ele dobrou gentilmente e ele deixou num lugar bem específico para dizer assim: eu estou indo resolver algumas coisas, mas eu já ressuscitei e já já eu estou voltando. Meus irmãos,
Cristo falou na linguagem dos homens. Eu disse que eu ia voltar e eu voltei. Eu disse que eu estava vindo e eu vim. Me aguardem, eu estou resolvendo coisas. Eu estou só detendo o inferno pela sua vida e eu já estou voltando. Eu só estou terminando de resolver as coisas da sua condenação para te dar graça e eu estou voltando. Eu estou só derramando o meu sangue, tirando a chave do inferno da mão de Satanás e devolvendo vida para aqueles que estão mortos e eu já estou voltando para te buscar também. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não esquece nem um dos seus. Nessa noite nós não temos um talite dobrado para nós, para nos inspirar a ter fé, assim como os discípulos viram. Nós não temos um negócio para a gente olhar e falar assim, é isso aqui que vai me fazer crer que Deus vai mudar a minha realidade, vai mudar os meus problemas. Mas meu irmão, nessa noite nós temos isso aqui, que fechado não tem poder nenhum, mas se a gente abrir e ler, nós vamos começar a ter certeza que Ele vive e que já Ele vai estar nos buscando. Agora o que a gente faz enquanto Ele não vem? Qual vai ser a nossa resposta enquanto Ele não chega? Qual vai ser o meio pelo qual nós iremos continuar o caminho? Porque nós vimos que esse texto não termina aqui, ele vai continuando. Nós temos duas opções: pararmos e ficarmos esperando que um dia Jesus vai voltar e a gente vai só esperá-lo, ou nós podemos ser aqueles responsáveis por sair a todo canto, a todo tempo e a todo lugar, gritando e declarando ao mundo que Ele ressuscitou. Fique de pé em nome de Jesus. Tem três coisas que nós ouvimos nessa noite. É necessário trazer à memória as coisas que Cristo falou conosco um dia. É necessário acreditar que as coisas que deram errado sobre nós, nos mais diversos aspectos, não querem dizer que a nossa vida não pode andar para frente em Cristo. Não é um delírio acreditar num novo tempo, numa nova igreja, numa nova fase, em coisas novas. Isso não é delírio. E nessa noite nós também entendemos que aquele talite dobrado não é só um pedaço de pano dobrado, mas que ele representa uma volta extraordinária de um rei. E quando Cristo toca os pés no solo do nosso coração, aquilo que está morto começa a ganhar vida. Quando Cristo resolve pôr a mão na realidade da nossa existência, a nossa existência começa a florescer frutos de vida nova no Senhor. Nessa noite nós precisamos crer. Por que procurar entre as coisas mortas que já passaram, se até Cristo já ressuscitou? Por que escolhemos pensar naquilo que se passou, nas coisas boas que um dia se passaram, e não creio que nesse presente e no futuro, coisas ainda maiores Deus tem para fazer por nós? Eu não preciso voltar no meu passado. Eu creio que aquilo que Deus tem para mim, no meu presente e no meu futuro, são maiores. As vergonhas do nosso passado, as coisas que aconteceram, as decepções que aconteceram, eu não vou mais voltar a procurar no passado.
O meu passado já morreu com Cristo, eu já estou crucificado em Cristo, e agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, nós oramos, nós não vamos voltar mais ao nosso passado, nós não vamos sofrer mais com as coisas do passado, nós não vamos mais pensar no passado. Nessa noite nós cremos que tudo se fez novo e que as únicas coisas que não morreram do nosso passado foram as promessas que o Senhor fez para nós um dia. Nós escolhemos trazer à nossa memória as promessas do Senhor. Nessa noite nós cremos que tudo aquilo que nós ouvimos um dia das promessas do Senhor, elas não são um delírio, elas são uma realidade que está por vir nas nossas vidas. E nessa noite nós cremos que o Senhor está para voltar, nós cremos que há uma promessa e que quando o Senhor chegar e quando o Senhor resolver operar, quando o Senhor resolver dobrar os panos e dizer: eu voltei para ensinar a vocês, eu voltei para mudar a realidade de vocês, toda a nossa vida vai mudar completamente, Deus. Nós cremos nisso como uma verdade do fundo do nosso coração. Então nos leva, Pai, a essa realidade no Senhor. Nós dependemos de Ti, Jesus. Comece a orar ao Senhor com as suas palavras.